O dólar bateu suas máximas históricas no final de 2024 e assim, muita gente vive me perguntando: Rufino, tá na hora de comprar dólar? Rufino, vale a pena investir no exterior? Quando é a melhor hora para fazer isso? Essa é uma dúvida muito comum e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora para te mostrar quais são as principais vantagens de se investir no exterior e se agora é a melhor hora ou não de diversificar o seu patrimônio no exterior. Fala, Rico Mortal, tudo bem com você? Pra gente começar esse vídeo eu quero contar uma história. Dois amigos de 30 anos, João e Lucas, decidiram começar a investir. Ambos tinham um valor guardado de 100 mil reais cada um e começaram a estudar sobre investimentos. O ano era 2014, poucas pessoas falavam sobre esse assunto aqui no Brasil, mas ainda assim eles decidiram começar. João era muito patriota, decidiu colocar todo o seu dinheiro em ativos brasileiros. Diversificou bem, comprou um pouco de renda fixa, um pouco de fundos imobiliários para aproveitar o mercado imobiliário brasileiro e também ações de empresas sólidas e lucrativas no Brasil. Ele pensou, se o Brasil vai bem, os meus investimentos também vão. Já Lucas não confiava tanto assim no nosso país, decidiu diversificar ainda mais. Com metade desse dinheiro, ele investiu mais ou menos como o João, mas com a outra metade, ele decidiu comprar ações americanas. Enviou parte desse dinheiro para fora e começou a investir em dólar. Ele não simplesmente comprou dólar e deixou parado no cofre, ele investiu no exterior, em ações e ETFs americanos. Ele entendeu que investir nos Estados Unidos era uma forma de proteger o seu patrimônio e se expor à variação global do mercado financeiro. 10 anos se passaram e eles decidiram comparar os resultados dos seus investimentos. João havia transformado seus 100 mil em 250 mil reais e estava muito satisfeito com esse resultado. Mas quando ele decidiu conversar com o Lucas, aí o sorriso sumiu na hora. Ele descobriu que seu amigo tinha acumulado mais de R$500 mil, mais do que o dobro do que ele havia acumulado. Isso sem ter feito nenhum aporte extra, somente tomando uma única decisão, de começar a diversificar também no exterior. Isso acontece por conta desse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a rentabilidade de três índices principais: o CDI, que é a média da renda fixa brasileira, o Ibovespa, que é o principal índice de ações brasileiros, e o SP500 em reais, que é o principal índice americano, porém já convertido em real. O índice americano, quando convertido em real, se valorizou 5 vezes mais que o índice brasileiro. E isso se dá tanto pela maior valorização das empresas americanas, mas também pela própria variação do dólar frente ao real. É por isso que quem investe no exterior acaba protegendo melhor o seu patrimônio de crises locais, além de aproveitar a força das maiores empresas do mundo para multiplicar também o seu patrimônio. Se você ainda não se convenceu, eu quero te mostrar aqui agora os 5 principais motivos que fazem com que o mercado americano seja uma excelente opção para multiplicar o seu patrimônio e protegê-lo de crise. E no final desse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica que você teria ganhado mais dinheiro tanto que o João quanto que o Lucas, investindo nesses mesmos mercados, mas fazendo uma coisinha um pouquinho diferente. Se você quer aprender a multiplicar o seu dinheiro, já me dá um voto de confiança aí. Aperta no like aqui nesse vídeo para retribuir meu trabalho gratuito e se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo para você. Já aproveita e me diz aqui nos comentários, você já investe no exterior ou tem vontade de aprender? Coloca aqui nos comentários para eu saber quem é você. Agora, se você ainda não investe, eu tenho certeza que com esses 5 motivos você vai querer começar a investir agora. Investir fora do país é uma decisão estratégica para quem busca mais crescimento, diversificação e exposição a ativos de qualidade globais. Mas um dos motivos que faz com que o mercado americano tenha muitas oportunidades de investimento é a sua liderança em inovação e tecnologia. Dificilmente você vai conseguir falar sobre alguma nova tecnologia que está surgindo e mudando o mundo que não tenha pelo menos alguma participação do mercado americano. Pode pensar aí nos principais mercados de saúde, inteligência artificial, carros autônomos ou mesmo viagens espaciais. A maioria das principais empresas que lideram essas áreas estão localizadas lá nos Estados Unidos. Empresas que não só acompanham as tendências, mas criam e ditam o ritmo que o mundo deve seguir. Pode pensar aí, Apple, Tesla, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, todas as principais empresas de tecnologia do mundo estão nos Estados Unidos. Então, quando você investe nos Estados Unidos, você não está simplesmente diversificando em outro país. Você está se posicionando para participar do crescimento de gigantes como essas que eu citei aqui. Esse reconhecimento é tão relevante que nos momentos de maior instabilidade econômica no mundo inteiro, o dinheiro inteiro volta-se para os Estados Unidos como uma forma de proteção. Além disso, ainda temos uma demografia positiva
positiva no país. A população se mantém crescendo e com forte poder de consumo. E é assim que o país mantém uma demanda interna constante, o que mantém esse crescimento econômico ao longo do tempo. Sempre que eu vou nos Estados Unidos, eu percebo ainda uma grande diferença, por exemplo, em relação ao nosso país, que é da valorização do empreendedor. Enquanto no Brasil, muitas vezes o empreendedor é visto como o malvadão que está explorando os funcionários, nos Estados Unidos, quem é empreendedor é muito valorizado e aplaudido. Eles admiram o crescimento, o lucro, não olham para isso com olhos errados. Enquanto que aqui no Brasil, não preciso nem falar muita coisa. É por essas e outras que quando você investe nos Estados Unidos é como se você estivesse apostando em um time que está sempre ganhando, sempre disputando as finais. Com um sistema econômico robusto, ele está sempre se destacando frente a todas as outras nações. E tudo isso acaba trazendo um terceiro motivo para você investir lá fora, que é a força do dólar. Isso é inegável. O dólar não é só uma moeda, ele se tornou a base de todo o sistema monetário global. O dólar é usado como referência no comércio internacional, como reserva de valor para países e empresas e é sempre reconhecido pela sua estabilidade. E quando o mundo inteiro confia em uma moeda, ela se torna um porto seguro em momentos de incerteza. Por sua vez, isso acaba dando uma força econômica muito grande para o governo americano, já que são eles que definem o quanto eles querem imprimir mais dessa moeda. É claro que, como qualquer outra moeda tradicional, o dólar também tem a sua inflação, mas essa inflação tende a ser muito menor do que a maior parte das outras moedas. Quem dirá em relação ao real brasileiro. No curto prazo, podem até acontecer momentos onde o real se aprecia frente ao dólar. Mas quando olhamos para horizontes mais longos, o dólar está sempre ganhando. E eu não acho que isso vai mudar, pelo menos não tão cedo. Se você, brasileiro, acha que isso não te afeta, você está redondamente enganado. Boa parte dos custos que temos aqui no Brasil é diretamente afetado pela variação do dólar. Tecnologia, saúde, alimentos importados, construção civil e até o próprio combustível. Consequentemente, se afeta combustível, afeta todas as outras coisas. É por isso que quando o real perde valor frente ao dólar, nós vemos a inflação no nosso país aumentar tanto, o preço das coisas fica mais caro, o nosso poder de compra se reduz. Dando um exemplo, em 2024, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou, enquanto que o dólar continuou se fortalecendo como a moeda mais confiável do mundo. É por isso que quando você faz investimentos em dólar, você está blindando o seu patrimônio e protegendo um pouco mais o seu poder de compra. Eu sei que é muita informação para sua cabeça, mas está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, deixa o seu like aqui que eu quero saber. Sempre que nós decidimos optar por um investimento ou outro, um dos principais fatores que nós temos que analisar é o próprio histórico de sucesso daquela empresa, daquele fundo imobiliário, daquele investimento. E se estamos falando de histórico positivo, esse é mais um motivo para você investir no exterior. O mercado americano é o mercado mais desenvolvido do mundo, que tem um histórico mais consistente e longo. É muito comum você encontrar várias empresas com mais de 100 anos de existência e lucros consistentes ao longo de todo esse período. No Brasil, mal você encontra empresas com 30, 40 anos de existência. A maior parte delas são mais jovens do que isso. E vamos pensar no próprio histórico da nossa bolsa de valores e da nossa moeda. Enquanto o real surgiu em 1994, o dólar tem sei lá quantos anos, mais de 200 anos provavelmente. Quer ver só? Olha aí, 1776, então tem quase 250 anos essa moeda. E a nossa tem aí seus 30 anos de idade. Vamos ver a bolsa americana? Olha isso. 207 anos, surgiu em 1817. Não sei se está exatamente. Tá certo. 207 anos. Agora, quantos anos tem a Bolsa Brasileira? Surgiu em 1890. Também é bem antiguinha. A primeira Bolsa Brasileira, né? Se a gente pensar na B3, vai ter aí pouco mais de 1890. Beleza, um pouco mais de 100 anos. Mas quando pode se considerar que é uma bolsa mesmo, tem aí somente algumas décadas de existência, porque antes era algo muito rudimentar. E mesmo se a gente for comparar só nesses últimos 30 anos, a bolsa americana e o dólar deram um pau no Brasil. Nós temos uma ideia de que você investir em países emergentes tende a te trazer um retorno maior ao longo do tempo. E isso, na teoria, até faz sentido. Agora, na prática, o que vemos nos últimos anos não é bem assim. A bolsa americana, apesar de dar uma segurança maior, está trazendo uma rentabilidade maior também. Então, olhando o histórico desses investimentos, faz sentido você investir lá fora. E se você ainda não se convenceu, tá aqui mais um motivo. Quando você investe no exterior, você está criando uma diversificação global. É uma forma de você diluir seus riscos, não só colocando em dois países, Brasil e Estados Unidos. As empresas americanas, ela tem uma exposição global, porque elas vendem para o mundo inteiro. Então, apesar de você estar investindo em mais um país, na verdade, é como se você estivesse investindo no mundo inteiro. E você sabia que o mercado brasileiro inteiro representa menos de 1% do mercado global? Já os Estados Unidos representa
representa quase 50% do mercado global. Se o brasileiro só representa 1%, por que você deixa todo o seu dinheiro aqui? Não faz muito sentido. O ideal é que você equilibre os seus riscos de maneira que nenhuma crise econômica local possa afetar o resultado dos seus investimentos, nem no Brasil e nem em países específicos do mundo todo. Seu único risco se tornará o próprio risco sistêmico, do sistema inteiro sofrer uma queda, como aconteceu, por exemplo, na época da pandemia. Agora, pode ser que você esteja se perguntando: meu Deus, Rufino, é tanto motivo para investir lá fora que tá me dando vontade até de mandar todo o meu dinheiro lá pro exterior. Faria sentido isso? E aí, eu quero lembrar da historinha que a gente contou no início desse vídeo. Nós vimos que entre os dois amigos, aquele que colocou metade do seu dinheiro no Brasil e metade no exterior, teve um patrimônio maior do que aquele que deixou todo o seu dinheiro no Brasil. E é verdade que se qualquer um deles tivesse colocado 100% daquele dinheiro naquele momento nos Estados Unidos, eles teriam um patrimônio ainda maior que essas duas outras estratégias. Mas sabe qual estratégia teria performado melhor do que essas duas que eu falei aqui? A estratégia de, ao invés de investir uma única vez e deixar o dinheiro parado lá, você fazer rebalanceamentos mensais. A diversificação do Lucas de 50% Brasil e 50% exterior, ela foi muito inteligente. O que faltou para o Lucas melhorar ainda mais o seu resultado é se, mês a mês, ele tivesse reajustando a sua carteira. É o que a gente chama de rebalanceamento. Ao invés de deixar o seu dinheiro crescendo indefinidamente, ele deveria ficar ajustando de novo esses percentuais para voltar para os 50-50. Apesar do mercado americano ter se valorizado mais frente ao Brasil, tiveram vários momentos em que o dólar e o mercado americano se depreciaram e o real e o mercado brasileiro se valorizaram. Então imagina uma coisa, se o mercado americano está crescendo mais do que o brasileiro, o percentual do mercado americano estaria um pouco maior na carteira desse investidor. Porém, o que ele iria fazer? Investir mais no mercado brasileiro, que ficou para trás, e iria igualar novamente e a carteira continuaria subindo. Em outros momentos, o dólar queria cair e o mercado brasileiro iria subir. O que ele faz nesse momento? Investe agora mais no mercado americano para igualar novamente. Essa simples estratégia faz com que você esteja tendendo a comprar mais aquele investimento que está em baixa e comprar menos ou até mesmo vender aquela classe de ativos que está em alta. E se você aplicar essa simples estratégia na sua carteira de investimentos, o seu resultado vai aumentar com o mínimo de esforço extra. Se você não sabe como investir dessa maneira, como fazer uma alocação ideal para você, ou mesmo como fazer esse rebalanceamento, nós podemos te ajudar. A Simpla Invest é hoje um dos 5 maiores escritórios independentes de investimentos do Brasil. Aqui nós temos serviços de gestão de investimentos personalizada, recomendação de investimentos e mesmo cursos educacionais que te ensinam do zero até o mais avançado. Se você quer nossa ajuda, independente do patrimônio que você tem ou do momento em que você se encontra hoje, eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição com algumas perguntinhas bem rápidas de se responder. Preenchendo esse formulário, um especialista do meu time vai te ligar para entender melhor o seu momento e te direcionar para o melhor caminho. Fique tranquilo que esse direcionamento é gratuito, basta preencher que nós entraremos em contato. Agora, antes da gente encerrar, eu tenho certeza que você já se fez a seguinte pergunta: mas Rufino, se o dólar agora tá nas máximas, recorde histórico, será que não é melhor esperar ele abaixar para eu começar a investir no exterior? Essa hesitação é muito comum, mas eu já vou te explicar como você deve pensar. É verdade que a gente prefere optar por classes de ativos que estão mais desvalorizadas momentaneamente, mas que têm perspectiva de melhora. E pode ser sim que o dólar frente ao real comece a se desvalorizar um pouquinho depois dessa grande alta que nós vimos. Porém, ainda que no curto prazo esse tipo de coisa aconteça, no longo prazo o dólar vai sempre ganhar do real. Essa espera pode custar muito caro. Você deve se lembrar quando o dólar bateu R$4 e todo mundo já falou que estava caro, ou quando estava R$3 e as pessoas ainda se perguntavam: será que agora vale a pena? Será que agora eu vou conseguir viajar para o exterior? E nada mudou. Se o seu foco é construir um patrimônio sólido de longo prazo, você deve ignorar esse tipo de notícia. A não ser que você tenha uma grande herança, um grande patrimônio para investir de uma vez só, a maior parte dos investidores vai investindo um pouquinho todos os meses. E se você vai investir um pouquinho todos os meses, não tem por que se preocupar se um mês você vai comprar um pouquinho mais caro, outro mês você vai comprar um pouquinho mais barato. No curto prazo, tudo pode acontecer. Mas se você investe no longo prazo em ações americanas e em uma economia forte como os Estados Unidos, você vai ter o seu retorno positivo. Isso vale não só para investimentos estrangeiros, mas para qualquer tipo de investimento. Lembre-se sempre, o melhor momento para você começar a investir foi ontem e o segundo melhor é sempre agora. Comece o quanto antes e vá fazendo rebalanceamento para ir ajustando essas posições ao longo do caminho. O mundo está cheio de possibilidades, mas a decisão de diversificar começa a partir de você. A pergunta é: você está pronto para dar esse passo?
Eu espero que sim, e tô aqui pra te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, lembra de deixar o like aí e se inscrever no canal. E claro, faça uma boa ação, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tá preocupado com a alta do dólar. A melhor forma de conquistar sua liberdade financeira é através dos investimentos. E a melhor forma de proteger o seu patrimônio é através da diversificação. Conte sempre comigo. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!